E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do DSCast. Esse é um episódio onde nós falaremos sobre design e empreendedorismo. E para falar sobre esse tema, eu convidei um amigo meu, um colega de profissão, que se tornou amigo, o Adson Designer. Beleza, Adson? Opa, mano, beleza? Tudo certo, cara? E aí, como é que você tá? Beleza, graças a Deus. Então, cara, te chamei aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto, porque você é a pessoa certa pra eu falar sobre isso, porque você é um cara cheio dos empreendimentos aí, você tem um canal no YouTube, você tem um curso, você tem você tem uma loja. Então a gente pode trocar bastante ideia sobre isso aí, sobre os perrengues que você passou aí, dicas que você pode dar pra galera que tá ouvindo, vai ser um papo bem legal aí. Pois é, mano, eu realmente, algumas pessoas até se surpreendem, né, quando eu falo o tanto de coisa que eu faço e como eu consigo administrar isso, porque é uma loucura do caramba, né? Eu tenho uma loja física, eu tenho um canal no YouTube, tenho 2 canais no YouTube, tenho 2 cursos já em vigor, né, rodando por aí, tô gravando aulas pro terceiro curso e o pessoal fala, tipo, como assim, cara? Você tem uma equipe, né? Eu digo, não, mano, eu sou sozinho mesmo. Chega a ser inacreditável. Tem gente que não leva fé nisso, não. Acredita mesmo que eu tenho uma equipe pra editar, pra fazer acontecer. Mas é isso, cara, eu sou sozinho mesmo e trabalho assim desde 2012, né? Que eu tô nessa área aí, tentando vingar como um empreendedor. E confesso pra você, é um caminho muito árduo, mas tem suas vantagens, né? Só para começar, você pode fazer uma pequena apresentação. Eu acho difícil que alguém que esteja ouvindo esse podcast não te conheça, mas você pode fazer uma breve apresentação, assim, sobre o que você faz atualmente, seus principais projetos e já falar das suas redes sociais para quem não te conhece ainda possa te seguir. Cara, assim, eu acredito que, de fato, ainda tem alguém, com certeza, que não conhece meu trabalho, mas, bom, vai conhecer a partir de agora. Assim, mano, desde 2012, eu me assumi como designer gráfico, né? E já comecei com a loja. Se eu for contar uma história muito antes disso, é uma história muito longa, né, onde eu fui jogado, assim, empurrado dentro do design, nem sabia que se chamava assim, né, como design, e eu fui substituir uma pessoa que criava envelopes, né, em materiais de campanhas religiosas, e essa pessoa foi transferida para um outro setor, e eu tava lá, era a única pessoa que ajudava ele, e o rapaz falou, olha, tu tava aí perto dele, fica aí, te vira, vai vendo o que você pode fazer aí. Então eu fui meio que empurrado lá, né, eu tinha que me virar de qualquer jeito para poder criar aquilo que o outro rapaz criava. E aí eu fui tendo que aprender na tora, cara. Você com certeza deve lembrar que no ano de 2007, 2008, por aí, YouTube era meio que um mato pra esse negócio de tutorial, né? Não era todo mundo que tinha um canal pra, assim, postar algum conteúdo sobre software ou te dar um passo a passo. Então, eu tinha que me arriscar mesmo nos blogs ou então vendo tutorial gringo mesmo, né? Tipo, colocando slow motion ali e ver onde é que o cara clicava pra eu clicar também e tentando me virar. E foi assim que eu vim, né? Quando chegou em 2012, eu tomei a decisão de que eu iria montar uma gráfica, assim, 2012 são 365 dias, né? Parece que foi no início, quando eu falo assim, mas não foi. Eu trabalhei CLT, tá? Eu juntei um dinheiro, né? E ali pelos meados de março, talvez, eu saí desse emprego para poder me arriscar com minha própria loja. Então, no ano de 2012, março de 2012, foi quando eu montei minha primeira loja, né, no ramo de gráfica rápida. E assim, cara, deu muito ruim, deu muito errado mesmo, assim. E eu tava bem animado, né, bem animado mesmo. Falei, vou montar essa loja aqui, se eu fizer 2 serviços tal por mês, eu consigo tirar tanto e tal. Aquela coisa, né, cara, que você fica assim, bem empolgadão mesmo, achando que todo dia tu vai ter cliente e vai fazer dinheiro que só. E aí, deu bem ruim, porque eu não conseguia pagar o aluguel direito, que já era muito barato. Energia, nem se fala. Mas é com os erros que a gente vai aprendendo, né? Eu tive que fechar essa loja, fiquei com um pouco de dívida, né? Tive que voltar a trabalhar pra alguém pra conseguir quitar tudo isso, mas graças a Deus ficou de experiência, né? Eu tive que voltar depois um pouco mais preparado, tipo, já tinha guardado um pouco de um capital, né? Deixado um dinheiro em stand-by, porque se de repente desse ruim por 3 meses, eu poderia sair dali sem ficar com débito com o proprietário do ponto e outras coisas por sinal. E foi assim, em 2012 eu montei minha primeira loja e aí fui mudando de ponto, crescendo, fui estudando um pouco mais, me aprimorando no design gráfico e até que consegui montar uma loja legal, né, com uma estrutura melhor, com materiais assim melhores também que assim, me davam a oportunidade de oferecer uma qualidade melhor nas impressões e tudo mais. E de 2012
pra cá foi praticamente só no design. Eu não tive outra atividade, né, de trabalho a não ser design gráfico. Então, de lá pra cá, mano, eu só empreendo, só tô nessa área. É legal ouvir você falar isso, porque tem até aquela história que você já contou algumas vezes da época que você trabalhava como faxineiro, né, que você passou uns perrengues lá. Isso não quer dizer que agora é fácil, né? Provavelmente agora você trabalha mais do que você jamais trabalhou. Mas só que é diferente você trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Então, quando as pessoas pensam assim, vou ser meu próprio patrão e tal, eu acho que na cabeça de muita gente tem que ela vai ficar um pouco mais descansada. E na verdade é bem o contrário, porque se tu não trabalhar, tu não ganha. Então, assim, quando você trabalha CLT, eu acho que é até por isso que muita gente fecha a cabeça, né? Fica meio que bitolado ali, achando que o CLT é uma segurança, pelo fato de que faça chuva, faça sol, né? O correto é que ela receba o salário dela. Mas também é só aquilo, tipo, não vai passar, é aquele dinheiro, faça chuva, faça sol também, não tem um mais. E quando eu vim trabalhar pra mim mesmo, mano, eu tive que trabalhar muito dobrado e faço isso até hoje, assim. Dar um pau do caramba mesmo pra conseguir levantar uma renda legal, pagar as contas e tem dinheiro pra viver, né? Que não dá pra você ficar trabalhando só pra poder pagar a conta. Então, quando eu saí desse trabalho lá de faxineiro, eu segurei um trocado nas mãos. Foi com ele que eu fiz o investimento nessa loja e tal. E, assim, é uma experiência, né? Eu não posso negar que trabalhar assim pros outros é uma experiência. Porque quando você sai dali, você sai um pouco até mais animado. Você fala, não, agora eu vou trabalhar pra mim, vou montar meu próprio negócio. Você sai com muito gás. E é como você falou, cara. O trabalho é dobrado, tá ligado? Você parece que vai trabalhar menos, mas não é. Você trabalha dobrado mesmo. Eu vivo a mesma experiência aqui. Realmente, hoje eu também trabalho mais do que eu trabalhava quando eu era funcionário, bem mais, mas é aquilo, né? É porque você também tem bem mais motivação, porque você vê claramente o fruto do seu trabalho, né? A diferença é que você trabalhando pros outros, mano, isso te pesa mais, parece que tá pesando nas tuas costas. Tipo assim, chega segunda-feira, cara, você trabalha até sexta, né? Supondo que você consiga essa graça de ter um trabalho que seja de segunda a sexta. Sábado e domingo você fica em casa, meio que descansando, vai ver um amigo, fica com a tua mãe, tua esposa, seja lá o que for. Quando chega segunda-feira de novo, parece que vem um peso pra cima de ti, você já começa todo desanimado, tá ligado? É aquela velha história de que você odeia segunda-feira. Pra mim isso passou a ser diferente, porque eu trabalhava pra mim. Segunda-feira era um dia que valia muito, porque correspondia praticamente a metade daquela semana, saca? Então, segunda-feira eu tinha um pico muito alto no meu caixa lá na loja, e que terça, quarta e quinta, às vezes não conseguia bater a segunda-feira. Então, tipo assim, não tinha mais como odiar a segunda-feira, tá ligado? Eu tinha mais que amar a segunda. Porque a motivação é bem diferente, né? Mesmo, por exemplo, grande parte, eu atualmente, pessoalmente falando, né? Mesmo que grande parte do meu faturamento hoje vem de um trabalho que eu não faço bem pra mim, assim, não é dos meus negócios pessoais, eu faço prestando serviço pra clientes, ainda assim é diferente, assim, eu sabendo que são os meus clientes, que eu me relaciono direto com eles, que eu tô desenvolvendo aquele relacionamento, tô aumentando meu portfólio, você sente que você tá evoluindo, assim, sabe? E muitas vezes na empresa eu me sentia meio estagnado, assim, tipo, você até vê o trabalho sendo construído, uma evolução da empresa, mas não necessariamente essa evolução é proporcional a você, entendeu? Você meio que tá naquela mesma situação, você quer dar o seu melhor, que você tá evoluindo como profissional, mas você sente que você fazendo o corpo mole, você trabalhando muito, meio que dá na mesma no final pra você, sabe? Então, até psicologicamente é diferente a motivação. Mas, assim, como a gente tá falando de empreendedorismo, eu sempre gosto de fazer esse disclaimer quando eu tô falando sobre esse assunto, que é, tipo assim, eu não acredito que todas as pessoas devam empreender. Eu super estimulo quem vem me perguntar, quem tem vontade, mas eu não tenho aquela opinião que eu acho que todo mundo tem que empreender. Eu acho que tem gente que tem mais perfil mesmo como funcionário, assim, eu tenho amigos e conheço pessoas muito bem-sucedidas que trabalham como empregado. Mas, assim, é legal a gente bater esse papo aqui, como o Watson tá nessa de empreender, eu também tenho minha própria empresa, presto serviço e tenho meus negócios próprios, projetos pessoais. Pra quem tem esse desejo, pelo menos saber um pouco como algumas coisas que a gente passou, algumas coisas que a gente aprendeu
para que esse caminho talvez fique mais fácil para você que tá ouvindo, né? Então, por isso que esse bate-papo aqui é um bate-papo muito válido mesmo. Quando você decide assim empreender, cara, é como você falou, eu também compartilho da mesma opinião. Eu acredito que de fato não é pra todo mundo. Agora, tem muitas pessoas que a humilhação que ela vive no trabalho, né? Porque não é todo mundo que consegue ter um bom trabalho, cara, ter um bom patrão, ter um bom emprego, ter um bom salário. E a maioria das pessoas que hoje, né, que eu tenho um contato ou que eu converso, elas saíram do trabalho por motivos desse tipo. Ou era muito humilhada lá, ou o salário não correspondia, né? Tipo, a todo o trabalho que ela fazia. E tipo assim, ela foi meio que obrigada a entrar no empreendedorismo. E eu acho que isso até é um problema, porque geralmente as pessoas que entram por uma situação como essa, ela entra completamente despreparada. São pessoas que lá na frente talvez vai ter uma frustração, porque não vai conseguir lidar com tudo, gerenciar tempo, gerenciar caixa e uma cambada de outras coisas mais que acaba dando errado, o que faz a pessoa contrair até dívidas e tudo mais na frente. Então, aí ela acaba voltando, né, tendo que voltar a trabalhar de carteira assinada e tudo mais. Como você falou, mano, que nem é todo mundo, né, que tem um perfil de empreendedor. Eu também penso assim. Agora, eu acredito também, Daniel, que dá pra pessoa construir isso dentro dela. É meio que com o empreendedor, tem muito a ver com o seu eu mesmo, né? É uma coisa muito particular, depende de força de vontade, garra mesmo, tudo mais. Mas fora isso, você também tem como empreender seguindo, por exemplo, um curso de administração, por exemplo, que você tem uma noção para poder administrar uma empresa, questões de finanças e tantas outras coisas mais. Você pode talvez não ter o mesmo sucesso de que uma pessoa que, tipo assim, já tem um empreendedorismo no sangue mesmo, né? Foi sempre o sonho dela, a vontade dela, mas acredito que dá pra ter bons resultados sim, como empreendedor, mesmo que aquilo não tenha sido o seu plano principal um dia, por exemplo. Realmente, se a pessoa tem um desejo, dá pra desenvolver sim, porque na real a gente sempre se acha despreparado, né? Ninguém, quando entra nessa, tá 100% preparado. Geralmente o caminho é esse, você começa como funcionário e aí por algum motivo brota esse desejo e aí você faz essa transição, assim, né? De deixar de ser funcionário pra tocar o seu próprio negócio, que é sempre uma transição difícil, assim, né? Eu não sei pra você como que foi assim, se foi uma coisa natural ou se foi muito difícil você tomar essa decisão. Então, cara, eu de fato, eu nunca me adaptei a trabalhar pra alguém, saca? Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, tá ligado? Eu não consigo muito, assim, seguir as regras direitinho e... você tem que estar aqui tal horário e tal. Eu meio que fazia isso porque eu tinha que fazer. Ficava meio que uma obrigação e aquilo me incomodava demais, saca? Tal hora você tem que estar aqui, tal hora você tem que sair. Antes de você sair, faça isso. Então, o meu perfil não condizia muito com cumprir regras, cumprir normas. Então, eu tinha duas opções. Ou me esforçar muito pra poder ser um bom funcionário, né? E não ficar, enfim, fazendo um trabalho errado. E o que acarretava que me chateava demais, porque eu era meio que uma obrigação, né? Ou eu fazia tudo mal feito pra fazer a minha vontade. Então, partindo desse princípio, eu sempre pensei em algum momento ter o meu próprio negócio. Talvez não com design, não era o que passava na minha cabeça. Mas alguma coisa pra mim eu iria fazer. Eu com certeza, eu não iria ficar trabalhando pros outros e, enfim, tendo que cumprir uma tabela, um horário e coisas assim. Eu sempre quis ter minha liberdade, fazer do meu jeito. Se eu quero trabalhar até tal hora, eu trabalho. Se eu quiser ficar um pouco até mais tarde, eu fico. Se eu quiser me dar o luxo de folgar 2, 3 dias, eu faço isso. Eu sempre pensei que em algum momento da minha vida eu alcançaria esse ponto, tá ligado? Isso realmente é um grande diferencial, né? Se por um lado você perde algumas, entre aspas, garantias, assim, a gente tem uma vida um pouco mais instável, digamos assim, né? Você precisa se preparar melhor em questão de reserva de emergência, esse tipo de coisa, porque se acontecer de você não ter mais trabalho, você não vai ter um seguro-desemprego, você não vai ter as garantias que um empregado tem. Eu acho que isso até é o grande empecilho pra muitas pessoas, né? Ela pensa, cara, e se der errado? Aí amanhã eu tô perdido, total. Vou fazer o que amanhã? E inclusive, cara, se a pessoa pensa assim, eu digo pra ela que espere mais, ó. Se você tá na dúvida, nem faz, porque é aí que dá errado mesmo. Porque tudo que você faz assim com medo, já tem uma grande chance de dar ruim, tá ligado? Então, se você não tá muito confiante, se você tá achando que não vai dar muito bom, é melhor você ficar onde você tá mesmo, trabalhando pra alguém, tentando adquirir ali experiência ou até mesmo segurança, com relação financeira mesmo. Tipo assim, eu vou montar um negócio, mas eu vou ter já uma reserva aqui. Tem uma mensagem, eu vi
enfim, há tempos atrás, em um portal do Sebrae, que ele falava sobre o estruturamento, né, de uma empresa. O quanto tempo eles consideram uma empresa estruturada ou consolidada no mercado. E passava de 2 anos nessa matéria que eu li. Ou seja, cara, imagina só, eles consideram que uma empresa se consolidou depois que ela ficou ali 2 anos já no mercado, pagando os seus impostos e tal. Então, tipo assim, se eu fosse começar agora, eu não começaria mais do zero, eu já começaria com pelo menos um capital de 1 ano, assim, saca? Pretendo alugar um ponto, vou ter que colocar a internet nesse ponto, vou ter que gastar com isso, com aquilo, eu fazia logo um balanço e via todos os meus gastos multiplicado por 10, 12 meses, por exemplo, e só pensaria em montar alguma coisa quando eu tivesse a garantia desse dinheiro, tá ligado? Porque se por um instante desse ruim, eu não sairia no prejuízo que eu digo, não sairia em dívida, pelo menos eu tentei, mas não sairia endividado e guardaria o que me sobrou, cara, pra tentar em outra coisa ou simplesmente deixar guardado mesmo e voltar a trabalhar pra alguém, tá ligado? Então eu acho assim que o grande problema hoje das pessoas problema que eu digo, o grande empecilho é justamente quando ela para pra pensar que ela não tem segurança, né? Ela, a qualquer momento pode dar ruim e ela ficar, enfim, a ver navios. É verdade, ter um planejamento é importante mesmo pra evitar, né? Não tem como você evitar 100%, mas pelo menos pra você minimizar a possibilidade de dar errado no seu projeto, né? E, assim, acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast são designers ou estudantes dessa área, e uma coisa legal da nossa área aqui é que você não precisa, foi o que eu fiz, foi o que aconteceu no meu caso, você não precisa começar, assim, ser radical, sabe? Você tá trabalhando agora como funcionário, aí você vai lá, pede demissão e começa a sua empresa do zero. Você pode começar a fazer uns freelas em paralelo, entendeu? Fica corrido, fica puxado, mas muita gente consegue, às vezes, até nas horas vagas do trabalho, adiantar alguma coisa. Hoje em dia, com a internet, tudo na nuvem, assim, facilita muito esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz, desde sempre, desde o início, desde o meu primeiro emprego. Eu sempre tive meus clientezinhos, porque, assim, a partir do momento que você é um designer, né, e as pessoas sabem que você faz esse tipo de trabalho, sempre surge um trabalho ou outro pra você. Eu lembro que, quando eu tava começando, eu fazia muita coisa pra igreja que eu frequentava, e aí fazia coisa até mesmo para pessoas da minha família. Começa assim, começa devagar, né? E aí, conforme você vai pegando segurança, vai entendendo como que é atender um cliente, vai pegando mais clientes, vai chegar uma hora que você vai colocar na balança, até financeiramente, e fala, poxa, com esses trabalhos aqui que eu faço, se eu pegasse mais 1, 2 clientes assim, eu já conseguiria pelo menos empatar ou bem próximo do que eu tô aqui como funcionário. Então eu vou tentar, entendeu? Aí você faz um planejamento, igual você falou antes, junta o dinheiro, faz uma reservinha e já dá para fazer essa transição, que nunca é tão fácil assim, mas se você tem esse desejo, eu vejo que essa é a melhor forma, assim, é você ir fazendo essa transição, assim, gradativamente, né? A não ser que alguma coisa aconteça e você, numa necessidade, que nem agora, durante essa pandemia, né? Muita gente começou a empreender pela necessidade, assim mesmo, né? Foi meio que obrigado, né? Exatamente. Mas em situações normais, assim, eu vejo mesmo como essa transição gradual, assim, como a ideal. Você vai testando, você vai, aos poucos, assim, você vai testando, mas também eu vejo que é o ideal você ter um pouco de coragem, assim, arriscar um pouco, eu diria. Porque se você também for esperar ter todo o dinheiro, todas as coisas, ter o cliente ideal, assim, nossa, você nunca vai fazer essa transição, sabe? É uma mescla, né? É um equilíbrio entre você arriscar e você fazer um planejamento, mas assim, arriscando também, entendeu? Porque é difícil, a gente nunca se acha 100% preparado, né? Essa é a verdade. A gente sempre acha que tá faltando alguma coisa. Então, pela minha experiência, a sugestão que eu sempre dou é, não espera também muito ter as condições ideais, assim. Mete as caras mesmo e se esse é o seu desejo, vai atrás de cliente e já começa assim que você puder, já começa já. Não fique esperando muito não. Começa o quanto antes, porque você vai errar. Isso é um fato, você não vai acertar tudo. Então, quanto antes você errar, mais rápido você vai aprender e mais rápido você vai evoluir. É dessa forma que eu enxergo, assim. É importante isso. Você falou uma coisa seríssima, cara, que é uma transição, assim, de passo a passo mesmo, né? Um passo de cada vez. No meu caso, eu tenho 2 modelos de negócio, né? Eu uso um CNPJ só, embora vou tentar desmembrar isso em algum momento, mas eu tenho uma empresa física e tenho um modelo de negócio online, né? Porque os cursos que eu presto e até o próprio canal no YouTube, eu considero tudo isso como um empreendimento, né? Online, separado da minha loja física. Então, realmente, eles funcionam separados, são caixas separados, custos separados e tudo mais. Então, no meu caso, eu tinha que realmente separar um dinheiro para poder montar a minha loja, assim, com praticamente tudo já certinho, né? Pelo menos com relação a materiais, o H
gastos de aluguel de um ponto comercial, de internet e tudo mais. Mas pra quem vai trabalhar pegando freela, mano, assim, você pode fazer isso de boa nas horas vagas mesmo, sem sair do teu trabalho CLT. Então, tipo assim, já é até uma vantagem, né? Você não se arrisca tanto a princípio, você mantém aquilo que você já tem certo, e em momentos vagos você, apenas com o teu computador, já pode ir trabalhando ali. Uma coisa, cara, eu peguei muito serviço, assim, pras redes sociais e pra Instagram mesmo, pra Instagram de igreja, e principalmente nesse período de pandemia. Então, tipo assim, eu só preciso de um computador, tá ligado? Inclusive de um computador, assim, bem top, porque o que eu faço no CorelDRAW eram artes bem simples e que eu conseguiria fazer facilmente se eu tivesse um trabalho CLT em paralelo, porque eu tinha os meus prazos, né? Tinha e tenho os meus prazos com os meus clientes, e meu investimento é muito baixo. É tipo zero. Um computador eu já tenho um computador, então eu só fechava ali mesmo um compromisso com eles, de tantas criações por semana e tal, pegava o dinheiro, e se eu tivesse um trabalho, por exemplo, eu faria ele de boa. Por exemplo, eu conseguiria resolver um problema de 2, 3, 4, até 5 clientes só no sábado e no domingo. É puxado, de fato, mas assim, se você quer mesmo fazer isso e um dia poder fazer de fato a migração total, no começo vai ser difícil mesmo, vai ter que dar um pau do caramba mesmo. Com certeza. Pouco trabalho não vai ser, isso é fato. Dinheiro fácil não existe, né? Existe muito trabalho e aprendendo com os erros e o resultado desse trabalho. E uma coisa que eu sempre percebo é o seguinte, eu lembro quando eu trabalhava em gráfico, muitas vezes o meu patrão ficava revoltado, às vezes eu via ele reclamando assim, ele até brincava, ele falava assim, eu sou o próprio otário, tipo fazendo um trocadilho com a palavra proprietário, né? Quando dava os problemas assim, ele querendo dizer assim, ser dono, eu sou dono, então só eu que me lasco, assim. Aí é lógico que eu nunca falei isso pra ele, né? Porque eu não ia querer arranjar uma treta com o meu chefe, mas eu pensava assim, tá, beleza, ele tá reclamando que ele é o dono da gráfica e por isso que ele passa pros problemas, mas eu duvido que ele abriria a mão agora de ter essa gráfica pra voltar a trabalhar como funcionário em alguma outra gráfica. Duvido. Você pode perceber que dificilmente, por mais perrengue que o cara passe, dificilmente o cara vai querer abrir mão de ser um empreendedor pra voltar a ser funcionário, porque realmente a liberdade que isso te proporciona, essa é um dos principais fatores, né? A liberdade que te proporciona de você ter horários flexíveis, esse tipo de coisa é muito legal, mas principalmente esse lado da motivação, assim, de você saber que só depende de você, sabe? Se você trabalhar mais, você vai ganhar mais e ponto, entendeu? Então, consequentemente, você acaba trabalhando mais mesmo. Não é só porque tem mais trabalho, é porque você tá mais motivado mesmo. Quantas vezes você não ficou até meia-noite trabalhando? Eu lembro até quando a gente fez o teste lá pra live que a gente gravou no seu canal, a gente parou aquele teste, era tipo, sei lá, 10 e pouco da noite, você falou que ia gravar vários vídeos assim, sabe? Então, cara, é normal. Quantas vezes a gente não fica até meia-noite gravando? Não que isso seja recomendável, né? Não é o recomendável, é bom descansar e tudo. Mas às vezes você trabalha, no final do dia você para e pensa, caramba, eu trabalhei bem mais, mas eu nem vi o tempo passar, sabe? Porque eu tô tão envolvido nos meus projetos, tô tão motivado pra ver logo o resultado disso, que no final você acaba trabalhando mais mesmo, mas pesa menos, essa é a verdade. Antes eu trabalhava 8 horas na empresa, ficava, sei lá, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, eu sentia que eu trabalhava mais do que agora. Hoje eu trabalho mais tempo, trabalho de casa, não perco tempo no trânsito, mas no final do dia passa mais rápido, trabalho bem mais motivado, é muito diferente mesmo, é muito diferente. Eu não sei até que ponto, né, cara, isso é saudável, a gente acaba trabalhando muito, mas veja bem, mano, esses dias, por exemplo, eu não tô indo na loja, tá? Eu tenho 2 pessoas que trabalham pra mim lá, uma pela manhã, uma pela tarde, um rapaz é fixo no turno da tarde, e tem a esposa dele, que não é fixa, mas ela tira uns dias lá pra mim, mas esses dias que tem um decreto aqui no bairro, e não tô podendo abrir a gráfica, então tô indo pra 15 dias que a loja tá fechada, não posso abrir. Tá aí um problema e tanto, porque eu vou ter que pagar aluguel, saca? Vou ter que pagar energia, vou ter que pagar o acesso à internet, mesmo com o negócio lá fechado. Mas beleza. Aí eu tenho esse outro trabalho, minha vida tá seguindo normal, meus valores estão entrando, minhas contas estão sendo pagas, porque eu posso trabalhar aqui do meu quarto. Então, tipo assim, eu tô trabalhando aqui, mano, e às vezes minha esposa chega aqui, me dá um café, fala, diz que quer um café aqui e tal. Eu largo o trabalho aqui, vou ali, tomo um café com ela, vejo uma notícia na TV, ouço uma música, sento um pouco no sofá, depois volto pro meu trabalho. Cara, eu priorizo demais, eu não consigo viver sem isso mais, de verdade. Assim, é muito louco, porque mesmo hora que você tá trabalhando, você já se descontraiu um pouco e tal. Tudo bem, você tem que ter assim bem um compromisso, porque senão isso acaba virando uma procrastinação, né? Você vai e não volta mais. Quando você volta, já passou um tempo do caramba, você já deixou um trabalho atrasado.
enfim, você tem que ser muito disciplinado, mano, pra você se assumir assim como um empreendedor, e até porque tudo depende exclusivamente de você. Assim, se você não trabalha, você não ganha, tá? Se você trabalha mais, consequentemente, você vai ganhar mais. Pelo menos na teoria era pra ser assim. Você vai ganhar mais. E, tipo assim, você tem que ter muita disciplina realmente, porque senão você larga de mão e a vaca vai pro brejo. Quando você pensar que não, já passou um tempo do caramba, seus clientes tá aí cobrando material e tudo atrasado. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena, pra mim vale muito a pena o risco. Eu prefiro investir em me disciplinar do que ter alguém me impondo um horário ou o que eu tenho que fazer, tá ligado? Eu não consigo mais me adaptar a isso. Hoje mesmo eu tava finalizando a edição de um vídeo e de repente minha esposa veio aqui e foi até isso hoje, né? Pegou um café, trouxe aqui, sentou um pouco do meu lado, eu continuei editando o vídeo e enquanto o vídeo renderizava, eu saí, fui lá na varanda, tomei um ar e a gente trocou uma ideia lá, ficou conversando e tal, botei até uma música e deixei uma sequência, né? Eu ponho tudo em sequência, então deixei renderizando aí uns 6 vídeos. Então, tipo assim, se eu estivesse trabalhando pra alguém, até mesmo nessa mesma área, saca? Se eu fosse designer de uma agência, por exemplo, eu não poderia fazer isso, jamais. Então, essa liberdade que você ser um empreendedor, né, você trabalhar por conta te proporciona, pra mim é tipo assim, vale ouro mesmo. Eu não consigo trocar isso hoje por nada. E digo mais, cara, a gente trabalha obviamente pra, enfim, ganhar dinheiro, ter nosso dinheiro na mão, fazer nossas coisas e tal. Se alguém me oferecesse um valor a mais do que o que eu ganho hoje, né, teria que ser assim, uma oferta bem tentadora pra eu aceitar. E mesmo assim, mano, eu não posso te dar certeza hoje, tá? Mas eu não sei se eu aceitaria, tá ligado? Porque é tipo você ganhar muito dinheiro e, tipo, vai fazer o que com esse dinheiro, tá ligado? Você trabalha de segunda a segunda praticamente, de segunda a sábado, aí tu vai fazer o que com isso? Tu vai ganhar um bocado de dinheiro e não pode gastar, não pode sair pra dar um passeio, não pode falar, essa semana aí não vou trabalhar, vou deixar alguém trabalhando lá e tal. Então, essas coisas não dá pra trocar. Eu prefiro ganhar até um valor menor, se fosse o caso, mas ter o controle do meu tempo. Falar, olha, hoje eu vou ficar de boa aqui, não vou fazer nada. Pegar minha esposa, dar um passeio, vou na casa da minha mãe, de um parente e tal. Prefiro ter esse controle sobre o meu tempo, sobre tudo, enfim, do que talvez trocar tudo isso por um valor de salário maior, enfim. Ah, com certeza. Você tava falando agora sobre isso, que às vezes você coloca aí pra renderizar, que nem hoje, e aí você deu um tempo e tal. Putz, isso é uma coisa que eu odiava quando eu trabalhava como funcionário, que era essa obrigação de você sempre ter que se sentir que você tá trabalhando, você não poder ter um momento assim parado, entendeu? Pra respirar. Porque a realidade é a seguinte, você trabalha 8 horas, mas trabalhar mesmo, dificilmente você trabalha 8 horas sem parar na empresa. Vai ter um momento que você vai dar uma parada, que você vai tomar um café, que você não produz tanto assim, né? E aí, nossa, eu lembro desses momentos assim, que às vezes eu lembro que eu tinha um trabalho, eu trabalhava até, sei lá, às 6 da tarde. E eu sei que eu poderia terminar aquele trabalho às 3 da tarde. Depois eu ia ficar das 3 às 6 sem fazer nada. Então eu fazia de tudo pra, tipo assim, não terminar o trabalho antes das 6, sabe? Ir fazendo devagar pra não terminar antes das 6, porque a pior sensação do mundo era terminar o trabalho às 3 e ficar das 3 às 6 sem ter o que fazer, porque você não poderia, tipo, abrir uma rede social e ficar olhando, porque todo mundo ia olhar pra você e falar, vagabundo, né? E isso consome o cara, pô, você tá ali e fala, por que eu não posso simplesmente largar isso aqui e sair, mano? Não tem uma... Eu já finalizei exatamente. O trabalho. E como eu falei, eu sempre tive freela, sempre, pelo menos um clientinho, eu sempre tive pra fazer por fora, que fazia à noite, assim, ou no final de semana. Então, às vezes eu pensava, caramba, eu tenho trabalho lá em casa pra fazer, e eu tô aqui parado, sem fazer nada, enrolando, esperando dar o horário de bater o cartão pra sair, pra pegar um metrô lotado, demorar 1 hora pra chegar em casa. Nossa, sério, isso me consumia demais por dentro, assim. Cara, tá aí outra coisa que não... Mano, eu não consigo. Eu não tenho um veículo próprio, certo? Não tenho um veículo próprio. Então, tipo assim, há um tempo atrás, só tinha táxi, né? Então, táxi, eu não sei como era aí na tua região, mas aqui custava um olho e um rim. Então... é muito caro. Não dava pra andar. Quando lançou esse negócio de carro por aplicativo, o Uber, que foi o mais popular aqui, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia de Uber, cara. De Uber. Eu penso, se eu tô trabalhando pra alguém, meu transporte não ia ser um Uber, eu tinha que sair cedo, saca? E tipo assim, eu não sei como é contigo, mas eu já peguei o ônibus lotado cedo, eu tinha que sair 5h30 da manhã pra limpar os apartamentos, os andares, e sempre era lotado. As pessoas vão e vêm estressadas, cara, dentro do ônibus. O motorista tá estressado,
estressado, o cobrador tá estressado. Ninguém quer estar ali, né? Ninguém quer estar ali. É um clima muito pesado e você fica ali, o pessoal tombando em você e tem que segurar aqui em cima, passa ali o braço em ti. É uma loucura. Quando você volta, eu largava isso aí por volta de 5:30 da tarde e só vinha chegar em casa por volta de 7 e pouca, 8 da noite. Então, tipo assim, cara, eu largava 5:30, só chegava a 8. Não tinha como, por causa que os ônibus demoravam e se perdesse um, só tinha outro lá não sei que hora e vinha lotado e o pessoal xinga de um lado, reclama de outro. É muito complicado isso. É bem ruim viver essa situação. Eu confesso pra você, eu não conseguia lidar com isso. Quando eu chegava no meu trabalho, cara, eu já chegava muito chateado, muito estressado já com tudo aquilo. E aí eu tinha que me conter, né? Tentar me acalmar, porque, enfim, ninguém tinha culpa disso tudo. Eu tinha que fazer meu trabalho. Eu me recordo de um dia, Daniel, que o administrador do condomínio, né? Era uma empresa terceirizada. Esse administrador, ele veio me chamar a atenção, ou pelo menos veio me trazer queixas, né? De pessoas dos andares que falavam, o fulano não passou pra limpar lá. Isso era uma coisa que mais me irritava, era isso. Já tinha passado, já tinha limpado, e as pessoas parece que realmente queriam me humilhar ali, falar, cara, tu é o empregado aqui, tu tem que limpar mesmo aqui e tal. E aí o administrador veio me chamar a atenção, falou, o pessoal reclamou ali, fulano de tal e fulano de tal reclamou que você não limpou lá o andar deles. E aí nesse dia foi a gota d'água, né? Tá bem resumido aqui, porque ele falou de uma forma bem estranha, e acho que nem cabe falar do jeito que ele falou aqui. E aí eu sei que eu fiquei bem chateado, eu vesti uma farda, era uma roupa branca, lembro como se fosse hoje, uma roupa branca, bota branca, e por baixo eu tinha minha roupa que eu vinha, eu nunca tirava, né? Eu ficava com uma bermuda que eu ia pro trabalho, a camisa e vestia tudo isso por cima. E aí, cara, nesse dia eu, assim, estourei mesmo, tirei essa camisa branca que era da farda, joguei lá pro chão, peguei a bota, joguei longe, falei, cara, ligue agora pra central aí, pra empresa, mande dar baixa na minha carteira, não quero nada, só dar baixa, eu só quero ir lá buscar o que é meu e vou cair fora. E aí o cara falou, calma, não sei o que, eu falei, não, pra mim já deu, foi a gota d'água. Não aconselho ninguém a fazer isso aqui, né? Pelo amor de Deus, eu já tava no último mês ali, já tava guardando um trocado, então eu sabia muito bem o que eu tava fazendo. Então eu também descontei um pouquinho, me estressei e falei, sabe de uma, dá pra mim mais não. E aí fui embora. Cara, no outro dia, eu não tava com as coisas montadas ainda, saca? Não tava tudo funcionando já, a minha loja e tal, mas eu tinha uma paz tão grande dentro de mim, que eu não me levantei cedo pra pegar aquele busão cheio, tá ligado? Não tive que ouvir a gritaria do ônibus, da ida e da volta. Mano, aquela sensação ali, tipo, não tinha preço pra mim naquele momento. Falei, cara, eu nunca mais volto pra uma situação dessa na minha vida. Aí você também viveu uma situação extrema, né? É diferente que não foi uma transição assim, você tá lá na empresa tranquilo, ganhando tal e trampando tranquilamente, todo mundo te tratando bem, e aí você resolveu ser empreendedor. No mundo não foi desse jeito. Era diferente, né? No seu caso era uma coisa bem mais extrema mesmo. Pra quem tá ouvindo, fica o nosso depoimento de coisas da nossa motivação de trabalhar nesse formato. Mesmo com todas as dificuldades, tem as suas vantagens e realmente eu sugiro que se você tem esse desejo que você comece o quanto antes mesmo, porque vale muito a pena e é pra grande maioria das pessoas, mesmo com todas as dificuldades, a gente sabe que o Brasil é um país difícil de empreender e tal, mesmo com tudo isso, dificilmente a pessoa volta atrás, assim, só se ela teve um problema grande, assim, se ela não fez um planejamento mínimo, assim, dificilmente quem entra nessa de empreender, de ter seu próprio negócio, volta atrás depois, né? Então, Adson, agora para continuar o nosso assunto aqui, eu queria saber de você, quais os maiores desafios que você enxerga para um empreendedor designer? Você pode falar até coisas bem específicas suas, você tá na Bahia aí, né? Você mora em Salvador mesmo? Eu moro em Salvador, cara. Certo. Então, aí na sua região, assim, você enxerga alguma dificuldade específica? Você acha que é uma coisa geral, assim, do mercado? Qual a sua opinião sobre isso? O maior desafio de um empreendedor designer? Então, eu não sou muito de dar desculpa, né? Como eu vejo muita gente falando que é um mercado prostituído ou coisa do tipo. Aqui, por incrível que pareça, em Salvador, eu até que acho o serviço bem valorizado. Eu aplico alguns preços aqui que, geralmente, quando eu falo isso em algum vídeo, algumas pessoas até se surpreendem, né? E perguntam, cara, você tá morando aonde? É Rio de Janeiro, São Paulo? Eu não tô em Salvador mesmo, tô na Bahia. Então, tipo assim, eu não acho ruim ou coisa do tipo, desvalorizado o meu tipo de serviço aqui. Mas tem um desafio, né? Vou dizer um problema, mas que realmente é uma dificuldade aqui em Salvador, é para quem quer colocar pontos comercial, um ponto comercial físico mesmo, né? Um ponto físico pra você abrir uma loja, geralmente é muito caro, cara.
é muito caro. Para você conseguir um ponto bem localizado, assim que você tenha um pouco mais de atenção, seja uma avenida mais movimentada, próximo de algumas coisas essenciais, que de qualquer forma as pessoas vão ter que passar por ali, vão enxergar o teu comércio. Eu acho que esse foi o meu maior problema, foi o meu maior desafio. E eu tive que arriscar, eu tive que entrar assim mesmo, né? Fazer fé no dinheiro que eu tinha guardado e acreditar que ia dar certo. Então eu considero isso, Daniel, como um dos maiores desafios aqui, né? Tipo, é você conseguir um estabelecimento bem localizado com um preço assim acessível para quem tá começando agora e quer montar um negócio, quer botar a sua gráficazinha assim. Eu acho que essa é a parte mais complicada, mas dá pra ir, cara, dá pra ir se organizando de boa e conseguir sem problemas. Então, beleza, Adson. Então, último bloco aqui do nosso podcast pra gente finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas pra quem tá começando na área de design e tem esse desejo de empreender. Dicas que você daria pro pequeno Adson que tá começando, se você pudesse voltar no tempo. Certeza, mano, que eu falaria pra ele começar antes, né, pela teoria. Eu sei que é muito complicado isso, eu acho que praticamente ninguém faz isso, todo mundo faz o caminho inverso, começa primeiro aprendendo os programas e depois mantém o interesse e vai tentar ir um pouco mais fundo, né? Até porque tem aquela questão de caixa rápida, você tem que levantar um dinheiro e aí você tem que fazer alguma coisa pra levantar essa renda e tal. Mas, se eu pudesse, né, eu começaria pela teoria, estudando de fato o que é o design, como o design pode ajudar as pessoas, focaria um pouco mais nos problemas, né, das pessoas que eu quero atender, separaria um nicho, cara. Eu tenho percebido que há um problema muito grande nisso, acho que as pessoas não se atentaram ainda. A grande maioria começa atuando como um designer generalista e acaba se cansando mais, perdendo mais tempo, não foca em algo. Então a dica que eu daria pra mim e dou pra quem tá começando agora é: procure um público, um grupo de pessoas, né, pra você atender, foque nessas pessoas, entenda qual é o problema dela e investe nisso, investe em conhecimento a fim de resolver o problema dessas pessoas por meio do design. Então seria essa a minha primeira dica, tá ligado? Depois você passaria ali sim a mexer em algum programa, a tentar se aprimorar. Eu acho que a parte mais fácil, eu não sei pra ti, mas uma das partes mais fáceis é você mexer nos programas, cara. Hoje, com o YouTube aí, é tutorial que não acaba mais, tem cursos que te dão uma sequência de aprendizagem, né? O que facilita até você pegar, tipo, um conteúdo sequenciado, você aprende isso, depois, na ordem, você aprende aquilo e por assim vai. Facilita muito, então eu faria dessa forma. Começaria primeiro pela teoria, né? Depois disso, identificaria um grupo para o qual eu quero prestar os meus serviços, resolver os problemas desse grupo por meio do design, e depois eu passaria ali, né, a trabalhar com os programas, né, efetivamente. Essa é uma dica muito importante mesmo, porque para a maioria das pessoas, para mim também foi assim, essa parte dos programas, ela acontece meio que naturalmente, né? Você vai aprender muita coisa durante, assim, a sua jornada, né? Conforme você vai sentindo necessidade de coisas que você precisa aprender, você vai atrás da informação específica e vai aprimorando. Agora, a maior dificuldade para quem quer partir para essa parte do empreendedorismo é você saber lidar com a parte de atendimento. Às vezes tem gente que se dá muito bem com atendimento, mas tem muita gente que tem dificuldade nisso, não sabe muito lidar com o cliente. Sabe fazer o trabalho muito bem, mas não sabe muito bem como lidar com o cliente. Então é bom estudar sobre isso. A parte de como você se apresentar, como você... E hoje em dia que é tudo online, né? Sei lá, se você tiver o desejo de ter um site, correr atrás dessa parte, assim, de domínio, de apresentação, o seu marketing mesmo, digital, né? Redes sociais, esse tipo de coisa, essa necessidade hoje de produzir conteúdo para você ter uma presença, essa parte do marketing, da presença, e fazer uma coisa que tenha sentido, né? Não só o conteúdo pelo conteúdo, uma coisa que tenha sentido para você, para o seu objetivo, o seu posicionamento. Entender isso é uma coisa muito difícil mesmo. Hoje mais do que nunca, assim, cara, me permita, a pessoa tem que entender disso, como as redes sociais funcionam, como é que ela consegue alcançar o público-alvo dela. Eu tenho feito, inclusive, uma sequência de vídeos no meu canal falando sobre isso. Porque, veja só, Daniel, eu tenho um perfil no Instagram, ok? O meu perfil, ele tem um foco, que é falar para outros designers sobre design gráfico em si, sobre empreender com design gráfico. Então, o meu perfil, ele é voltado para isso. Então, eu falo para esse tipo de pessoa. Mas, geralmente, as pessoas estão presentes nas redes sociais, alguns, e principalmente quem tá começando agora, a fim de ganhar clientes. Eles querem ter clientes. Então, o seu perfil tem que conversar com o cliente.
discutir não propriamente com outros designers. E eu demorei a entender isso, né? A entender qual era o meu público, pra quem eu queria falar realmente. Era uma bagunça só. Uma hora eu tinha no meu feed publicações de materiais finalizados, outra hora eu tinha posts falando pra outros designers, usando palavras que só outro designer entende. E volta e meia o cliente caía no meu perfil e falava: que é isso aqui, cara? Tu faz isso, o que é isso? Não tô entendendo. Então, tipo assim, ficava meio que uma embolação. Daí a importância de o quanto antes, né? Você que tá começando agora, decidir de fato qual área você quer atuar. Qual o seu posicionamento, né? A sua linguagem. Cara, isso começa desde o seu perfil. Porque eu falava, inclusive, isso. Se você quer falar, você mora no Brasil, onde, sei lá, cara, 99% das pessoas falam português aqui. Se eu começo a falar inglês aqui, eu tenho que, no mínimo, ter escolhido, assim, um grupo pra eu conversar. Porque a maioria das pessoas não vão me entender. Se eu quero falar pra um grupo de estrangeiros que moram no Brasil, ou pra uma pequena parcela de brasileiros que conseguem falar e entender uma outra língua, ótimo, eu tô falando diretamente pra aquele grupo. Mas eu tô falando a fim de que as pessoas, sei lá, sejam obrigadas a entender que eu tô falando inglês ou coisa do tipo, vai dar ruim. A maior parte das pessoas não vai querer te ouvir, simplesmente vai virar as costas e ir embora. É assim mesmo no Instagram. Você tem que saber pra quem você tá falando. Que se você ficar falando aleatoriamente, cara, você fala sozinho, essa é a verdade. Você fica lá postando pra ninguém. Uma hora ou outra alguém curte teu post e daí não te traz resultado, não converte uma venda, enfim, você não paga tuas contas, você não consegue sair do lugar. Você fica até se enganando, publicando lá, tendo seguidores, mas nenhum cliente. Então, assim, não faz muito sentido, tá ligado? Então, o quanto antes você decidir qual público, qual grupo, qual nicho, né? A palavra, eu acho que hoje do ano. O quanto antes você descobrir isso, mais fácil pra você investir em conhecimento pra atender esse grupo. Daí eu acho realmente que fica mais fácil. Exatamente. E essa dica que você deu, eu acho que ela é até bem mais específica pro Instagram do que pro YouTube, né? Porque eu percebo que as redes, essas duas redes, elas funcionam bem diferentes, né? O YouTube, se você publicar o conteúdo bem feito, ele vai acontecer só com o conteúdo. Agora, o Instagram, ele necessita do relacionamento, né? Não adianta só o conteúdo. A linguagem no Instagram é muito mais importante, assim, sabe? O posicionamento, a pessoa que você quer atingir, assim, né? Porque o Instagram é uma rede que a pessoa que te segue, ela tá um pouco mais próxima de você ali, né? Ele proporciona isso. Então, se você começa falando pro público A, e aí pessoas do público A vão começar a te seguir, e aí do nada você começa a postar outro tipo de publicação, a pessoa simplesmente desconecta com você, para de seguir você e pronto, né? E aí fica uma coisa muito dispersa, né? E aí você tem que ficar começando tudo de novo, cara, porque dá a entender que agora você quer falar pra aquele público B. Então, a galera do público A já não tá ligado, mas não quer mais saber de você. Ou seja, você tava com, sei lá, 1000 pessoas do público A interagindo com você. Do nada você começa a falar de B. Quem é do A fala assim: ué, não tá mais me interessando, eu vou cair fora. Aí vai você começar do zero, montar um público B. E aí você fica nessa inconstância, uma hora é A, uma hora é B, uma hora é C. Você não sai do lugar, você fica nisso aí direto. Eu não sei com você, cara, se você já percebeu isso, mas o meu Instagram, ele melhorou muito. Não sei no seu, mas o meu Instagram melhorou muito quando eu decidi, eu me defini. Eu falei, eu vou falar sobre isso aqui pra essas pessoas aqui. Então, por mais que eu compartilho nos stories um pouco de bastidores, é bem melhor do que eu ficar uma hora compartilhando conteúdo no feed pra cliente e outra hora ficar compartilhando conteúdo no feed pra outros profissionais. O Instagram, como você falou, é muito mais de uma relação, né? E converte, mano. Inclusive, fica aqui uma dica. Se você quer trabalhar nas redes sociais, se você quer montar um trabalho online para vender seja lá o que for, cara, sabe, você trabalha até como afiliado mesmo, pela Hotmart, Eduz, Monetize e tantas outras. Você trabalha como afiliado, ou você tem um produto que você quer vender, ou você quer captar clientes de forma online mesmo, assim, começa pelo Instagram. Vai no Instagram porque dá bom mesmo. Eu tô criando outro perfil, Daniel, no Instagram, e ele tá assim com uns 18 inscritos, né, 18 seguidores. E só que ele é muito nichado, ele é muito focado no cliente final. Eu senti essa necessidade. E alguém me perguntou, cara, como é que você vai conseguir administrar tantos perfis? Você tem um que você fala para designers, você tem um perfil pessoal, você tem um perfil agora para falar com clientes. E é muito simples, na verdade, isso não é nem assim complicado para mim. No meu perfil para designers, eu já tenho ali um conteúdo assim meio que certo, porque é simplesmente compartilhar o que eu faço, né? A minha profissão, eu dou dicas daquilo que eu vivo. Então, assim, é muito mais fácil você falar o que você vive. Meu perfil pessoal, ele é neutro, eu não uso, eu quero postar uma foto, eu não preciso legendar porque eu não tenho intenção de ganhar seguidores.
seguidores, eu, enfim, compartilho alguma coisa com a família, marco minha esposa e por aí vai. Já esse outro perfil, ele tem foco de fato no cliente. Eu descobri um método de trabalho onde eu posso enviar qualquer material impresso, praticamente, para qualquer lugar do Brasil. Tipo, eu tô aqui em Salvador, eu atendo um cliente de São Paulo e eu tenho uma logística totalmente free, onde essa empresa, essa gráfica, pega o meu material e entrega na casa do meu cliente lá do outro lado. Eu não conseguiria captar esses clientes com o meu perfil voltado para designers, então eu tive que realmente desvincular isso, criar um perfil onde eu mostro para o cliente o material finalizado. Olha, eu faço cartão de visita, eu faço tag, eu tiro a foto de um cartão já pronto, posto ali, ou então até mesmo crio um mockup, posto ali, marco a pessoa que comprou aquele cartão para poder a pessoa ver que não é fictício, ver que é uma coisa real, até se quiser também tirar informação com a cliente e por aí vai. Isso tem me dado um retorno assim bem bom, cara, porque era uma coisa que eu não tava fazendo antes. E então você vê como essa parada assim, ela acaba sendo até um pouco escalável, né? Você começa de uma coisa que vai puxando outra. Eu posso vender tanto a arte somente, como posso vender um material impresso, enfim, tudo porque eu decidi, assim, qual público, né, eu iria atender. Então, fica aí essas dicas para quem estiver começando agora. Eu acho que tudo parte a partir do posicionamento mesmo. Sim, total. Isso que você falou é muito importante. Essa parte do nicho nessa nossa área, assim, do marketing digital é uma coisa muito... É a primeira coisa que você tem que definir, né? Quando você vai começar um projeto, você já tem que saber qual é o seu nicho e até o seu subnicho, assim, sabe? Que nem, por exemplo, você quer falar para designers, mas designers em início de carreira, ou você quer falar pro cara que já é o profissional, entendeu? Tudo isso é bom você definir, porque, por exemplo, é só você se colocar como um cliente. Quando você vai comprar um curso de alguém, por exemplo, você prefere comprar, por exemplo, vamos supor que você queira estudar marketing digital. Você prefere comprar um curso de um cara que fala sobre tudo, de todos os aspectos do marketing digital, ou se você quer aprender sobre alguma coisa específica, por exemplo, quero aprender a fazer tráfego pago, você vai comprar esse curso do generalista que fala tudo para aprender tráfego com ele, ou você vai aprender do cara que é especialista nisso e só faz isso? Lógico que você vai preferir pegar do especialista, né? O cara só faz isso. O cara é mestre nesse ramo específico, nessa ramificação do marketing digital. Então, as pessoas sempre vão preferir o cara que é o especialista, o cara que é focado, o cara que fala especificamente para um grupo que é menor, só que você acaba engajando muito mais aquele público menor, mais focado, né? Isso é tão eficaz para você ver, não só no marketing digital, mas eu uso muito do marketing digital, mas não propriamente voltado pro design, sabe? Eu volto às técnicas do marketing digital, a copy, as publicações, as imagens chamativas para o design, para conquistar clientes de design gráfico. Isso é tão funcional, essa questão de nicho. Eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte: você tá no meio de, sei lá, você é um policial talvez, tá acontecendo aí algum um tipo de confronto, bandidos de um lado, você e sua equipe de outro lado, e geralmente os bandidos ou pessoas despreparadas, elas, sei lá, ela tem uma arma de poder de fogo muito grande, uma metralhadora, ela sai atirando pra tudo quanto é lado, cara. A probabilidade de ela só perder munição é alta. Talvez ela consiga acertar uma pessoa, provavelmente é errada, nem a que ela quer. Se você traz isso pra dentro do design gráfico, do grupo de clientes que você quer atender, funciona da mesma forma. Eu acho que é muito mais eficaz você parar, tá? Você tá acontecendo esse confronto aí, design pra tudo quanto é lado, largando informação na face do cliente, propaganda disso, propaganda daquilo, muita gente falando da mesma coisa, o cara fica sem saber pra onde ir. Você que é designer, é muito mais eficaz que, né, você na posição do policial, na analogia que eu fiz. Você pare, analise toda a situação ao seu redor, se posicione, se tem que se esconder ali, se esconde, mire no seu alvo e tente acertar. É simples assim. A chance de que você acerte aquele alvo é muito maior do que você sair atirando pra tudo quanto é lado. Atirando pra tudo quanto é lado, você se cansa, você perde munição, daqui a pouco você não consegue fazer mais nada. E o pior, acaba atingindo até pessoas que você nem queria, né? É justamente isso que eu falei. Você acaba atingindo o que você nem quer. É um trabalho perdido. São essas pessoas que amanhã vai dizer que o design não funciona. São pessoas frustradas simplesmente porque fez da maneira errada. É claro que não vai dar certo, deu errado pra elas. E eu já recebi comentários desse tipo. As pessoas dizendo que acabou pra esse negócio de gráfica rápida. Lan house mesmo. As pessoas me criticavam demais. Eu tinha serviço de lan house, ainda tenho um serviço de lan house dentro da gráfica. Eu tenho um cantinho lá onde eu separo máquinas para as pessoas acessar. E o pessoal fala assim: cara, esse negócio de lan house acabou. As pessoas acessam agora no celular. Eu digo, mano, não parece muito não, porque aqui a lan house
sempre tem gente aqui, os computadores sempre estão com alguém acessando, principalmente para jogos. Criança jogando lá é o tempo todo. Então, eu tiro ali 60, 70 reais só de horas de jogos ali. E às vezes eles pagam adiantado, deixa gravado um nick, né? Não sei se você ia em Lan House antes, não. Ia, antes eu ia sim. E aí você pode guardar o teu dinheiro no teu nick, né? Amanhã tu volta pra acessar e tal. Então, tipo assim, é muito mais eficaz que você separe o teu alvo e mire nele e tente acertar, cara. A chance de você conseguir finalizar aquilo é muito maior do que se você ficar tentando atirar pra tudo quanto é lado. Quando eu percebi isso, eu consegui ter um retorno tanto de seguidores, mas assim, propriamente de clientes muito maior do que antes de eu me posicionar assim dessa forma. Hoje, até o meu próprio perfil, para o qual eu falo com outros designers, me traz cliente. Tudo bem, é um gato pingado, são pessoas que já estão um pouco mais entendidas do assunto. É um cliente que ele não é totalmente leigo, mas ele consegue chegar até mim por conta daquele perfil. Agora, já o outro perfil me traz clientes assim que, cara, ela precisa de um cartão, ela não sabe com quem fazer, viu meu post lá, que conversou claramente com ela, tá aí uma outra importância, né? É você, assim, conversar diretamente pro seu público facilita a clareza da mensagem. Sim. A pessoa te entende porque ela sabe que é com ela que você tá falando, então é muito mais fácil. Então a pessoa já vem no meu direct, já pede um orçamento e, enfim, a gente consegue fechar, faz uma transferência, eu finalizo a arte dela, cobro a arte separada, mando o material ser rodado em uma gráfica lá pro lado de São Paulo e essa gráfica se encarrega de finalizar, de fazer toda a parte de logística e mandar o material pra casa dela. Então, tipo assim, é muito bom, mano. Muito bom, Adson. Esse papo aqui, tenho certeza que foi muito proveitoso pra quem ouve, pra quem quer empreender, até mesmo pra quem não quer empreender. Tenho certeza que a pessoa pode ter tirado muitos insights, né, como dizem. Tomara, cara. Muitas dicas boas pra aplicar aí no seu dia a dia, na sua carreira. Quero agradecer, Adson, pela sua presença aqui no DSCast e agradeço pelo convite de ter participado lá da live no seu canal também. Pra finalizar, faz o seu auto jabá aí, fala aí os seus links, como que a pessoa que não te conhece pode te seguir, conhecer melhor o seu trabalho. Pronto, eu que agradeço, cara. Antes de tudo, eu que agradeço pelo convite. Eu de verdade, assim, eu nunca imaginei que a gente poderia estar trocando uma ideia, cara, e chegar ao ponto de fazer uma live lá no YouTube. De verdade, nunca pensei nisso, né? Mas que bom, né, mano? Você vê como as coisas acontecem, assim, é bem louco mesmo. Eu fico muito feliz, agradeço de verdade de estar aqui. Bom, pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome mesmo, Adson Soares, tá? Só é pro Adson Soares no YouTube, aí você vai achar facinho. Tem mais de 600 vídeos lá. Tem um perfil aqui no Instagram, Adson Designer, né? Com 2 R's no final, Adson Designer. E me sigam por lá. Eu sempre tô compartilhando conteúdo pra falar com designers iniciantes ou até mesmo que já tem tempo no mercado. Show de bola. Valeu, Adson. Grande abraço aí. Valeu, mano. Falou, abraço.